E aí, beleza? Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem de um rapaz perguntando como que funciona a questão de fuso horário quando você trabalha com uma empresa estrangeira. Então, como eu tenho uma boa bagagem nesse assunto, eu decidi vir aqui fazer um vídeo para vocês explicando melhor como funciona isso. Então vamos lá. Meu nome é Guilherme Totti, eu sou programador front-end, eu já trabalho na área há mais de acho, 14 anos por aí. Estou focado em front-end já faz uns 6, focado em React. Eu trabalho para empresas estrangeiras já vai fazer uns 4 ou 5 anos, então acho que eu tenho bastante para poder acrescentar para vocês. Quem mandou a mensagem foi o Marcelo.jesus.neves e ele perguntou assim: eu gostaria de saber, não vi se tem vídeo no seu canal sobre isso, como você faz para trabalhar com fuso horário diferente, como Alemanha, até mesmo Estados Unidos e Canadá. Se você acha que vale um vídeo, agradeço, abraço e desculpa me perturbar. Cara, vocês nunca me perturbam no Instagram. Eu acho da hora que vocês sempre mandam conteúdo ou mandam ideias para poder fazer vídeo aqui. Então isso é muito bacana. Cara, senhor Marcelo, vamos lá. Sobre o Canadá especificamente, eu não posso dizer muita coisa porque eu já até trabalhei em empresas do Canadá, mas o time não era do Canadá, tinha um ou outro só que morava no Canadá. O que eu posso dizer é a diferença de fuso horário é de 1 hora. Eles estão 1 hora atrás da gente. Então, por exemplo, agora são 10h50 da noite. No caso lá seria 9h50 da noite. Não sei porque que eu precisei fazer essa conta, mas tudo bem. Acontece. Então, tipo assim, eu acredito que seja muito de boa. Seria a mesma coisa que você trabalhar com alguém, tipo, daqui de Buenos Aires. Ou até mesmo dentro do Brasil. Tem um estado aqui, eu não lembro qual que é certinho, mas tem um estado que tem um fuso horário diferente do de São Paulo, por exemplo. Então, tipo, é super tranquilo. Tipo, eu acredito que 1 hora de diferença não faz tanta diferença. Mas agora, por exemplo, Alemanha e Estados Unidos eu posso falar bastante. Eu trabalhei para empresas da Alemanha, trabalhei acho que para duas empresas da Alemanha, só que eu prestei serviço para pessoas de lá também. Então lá é complicado, porque assim, o fuso horário deles, eles estão 5 horas na nossa frente. Então, por exemplo, quando é 9 da manhã para a gente, são 2 horas da tarde para eles. Então, por exemplo, sobre a Alemanha, o que eu posso dizer? Quando eu trabalhei lá, eu fazia o seguinte: eu começava o meu horário de trabalho às 8 horas da manhã, porque eles estavam acabando de voltar do almoço, né, 1 hora da tarde para eles, e eu ia até às 5 ou 4, não me lembro muito bem, mas acho que era 5 horas, das 8 às 5. Eu ia das 8 às 5 trabalhando para eles. Então eu tinha que acordar um pouco mais cedo para fazer as minhas coisas, e eu também, só que daí eu tinha, tipo, das 5 horas já tava livre, sabe? Então já tava livre um pouquinho mais cedo do que o normal, que é às 6, né? Só que assim, a janela que eu tinha com eles, digamos assim, a janela que, por exemplo, eu tava online e todos eles estavam online, era geralmente das 8 da manhã até as 1 da tarde, pra mim, né? A minha 8 da manhã até 1 da tarde. Porque 1 da tarde já dava 6 horas da tarde pra eles. Então aí eles já saíam. Então o que acontece? Da 1 da tarde até as 5, eu basicamente estava sozinho, eu tava trabalhando sozinho. Então o que eu fazia quando eu trabalhava pra Alemanha? A gente geralmente 8 horas da manhã já tinha a daily, então eu já resolvi, tipo, já falava que eu fiz no dia anterior, falava que ia fazer no dia. Tudo que eu tinha de dúvida, de blockers, de coisa que eu precisava, de dependências externas que eu precisava deles para alguma coisa, eu tentava resolver até 1 da tarde. Tipo, eu tentava conversar com o máximo de pessoas que eu precisasse no dia, porque eu sabia que depois da 1 da tarde ia ser difícil de encontrar alguém. Então eu tentava resolver, tipo, eu tentava me desbloquear até a 1 para poder ficar da 1 às 5 trabalhando suavemente, sabe? Tipo, colocava musiquinha, pá, e ia trabalhando sem nenhum incômodo, sem, não incômodo, né? Mas tipo, sem mensagem, sem nada. E ia embora, destrinbuchava. Mano, deu. Bom, alguma coisa piscou lá atrás. Agora, agora sobre os Estados Unidos.
Eu não sei te dizer se dentro dos Estados Unidos existem fuso horários diferentes, tipo assim, Orlando, que é lá no canto direito, para Califórnia, que é lá no canto esquerdo. Mas, por exemplo, a minha experiência, eu trabalhei para a Califórnia e atualmente eu trabalho para a empresa da Califórnia. Então, é a experiência que eu tenho. O pessoal da Califórnia já é totalmente diferente da Alemanha. Eles estão 4 horas atrás da gente. Então, por exemplo, minhas anotações aqui, ó. Se são 9 da manhã para mim, na verdade são 5 da manhã para eles. Então, por exemplo, a minha janela que eu tenho com o pessoal da Califórnia é da 1 da tarde até as 7 da tarde, da noite, não sei se seria 7 da tarde ou da noite, mas é da 1 às 7, após o almoço. Hoje é o que acontece comigo, é como eu trabalho, então eu trabalho para eles, então é o fuso horário que eu enfrento. Então, como que funciona a minha vida hoje? Basicamente eu trabalho das 10 da manhã até as 7 da noite. Então, por que eu começo a trabalhar às 10 da manhã? Por quê? Porque eu quero, na verdade, né? Não, brincadeira. Porque, por exemplo, 10 da manhã ainda são 6 da manhã para eles. Então, tipo assim, eles ainda estão dormindo e tal, eles só vão acordar daqui 2, 3 horas às vezes. Então, seria mais ou menos meio-dia, 1 hora. Então, o que acontece? Das 10 da manhã até a 1 da tarde, que é o horário que dificilmente eu vou encontrar alguém de lá online, eu tento resolver coisas assim, descobrir coisas que eu preciso desbloquear, digamos assim, coisas que eu tenho pendência com alguém, ou coisas que eu preciso falar com alguém, coisas do tipo, ou tipo, checo meus e-mails, vejo se tem algum blocker, alguma coisa assim. Então faço isso até a 1 da tarde, e da 1 da tarde até as 7 da noite, cara, eu tô online com eles o tempo inteiro. Então, tipo, a gente tá trabalhando junto, estamos resolvendo o que precisa fazer. Então, hoje, pra mim, dá muito certo. Tipo assim, tudo que eu preciso fazer, eu tento fazer ou até as 10 da manhã, ou depois das 7. Então, preciso ir no banco, preciso ir no México, alguma coisa assim. Eu sempre tento marcar bem cedinho, 8, 9 horas, porque aí dá tempo de eu chegar em casa antes de começar a trabalhar. E isso funciona muito bem pra mim. Até se, não sei, se vocês se interessarem nesses tipos de vídeo, tipo Day in Life, essas coisas que mostra como que é o meu dia a dia, tipo um dia que eu passo um dia comigo, 24 horas comigo, ou como é o meu dia trabalhando para uma empresa de fora. Cara, deixa nos comentários aí, que quem sabe eu faço um vídeo assim, mostrando como que é desde o momento que eu acordo até o meu trampo o dia inteiro, até a noite. Mas vai depender dos comentários, então se vocês se interessarem no vídeo assim, comenta aí que eu posso fazer para vocês com certeza. Algumas dicas que eu poderia dar se você pensa em trabalhar para uma empresa de fora, de algum desses países ou até mesmo outro. Eu acho que a primeira dica, na verdade, é um site que chama World Time Buddy. Cara, esse site tem um aplicativo, tem um site, é fantástico, porque o que eu faço? Eu consigo cadastrar a cidade que eu moro e eu consigo cadastrar as cidades que eu quero ter, que eu quero ver o horário delas. E aí mostra a tabelinha ali onde eu consigo ver os horários certinhos de cada uma. Então, por que isso me ajuda? Porque eu consigo ver, por exemplo, marcar uma reunião 2 da tarde no horário da Califórnia. Pô, 2 da tarde, que horas que é no Brasil? Tipo, no começo você vai ficar meio confuso, então esse site ajuda bastante vocês. Depois você pega o jeito. Mas esse site ajuda muito no começo. Duas dicas que eu poderia dar, são assim, simples, mas poderia dar. No tempo que vocês estiverem na janela com a empresa, igual eu falei, tipo, hoje da 1 da tarde até as 7 da noite é a janela que eu tenho com a galera onde está todo mundo online. No tempo que você está nessa janela, você tem que ter o foco total no trabalho. Porque assim, é o momento que você tem com eles. Então é o momento que você tem para tirar dúvida, para você fazer um pair programming, para você revisar um PR, poder discutir na hora, não deixar a coisa para outro dia, sabe? Então tenta focar o máximo que você conseguir dentro da janela. Não que não é para você ter foco fora da janela, mas o horário da janela é muito importante para você com a empresa. Fora da janela, digo novamente, tipo, não é para você não ter foco, claro, você tem que ter foco, mas você tá um pouco mais sossegado porque você sabe que tipo, eles não estão mais online. Então, se você, preciso fazer uma coisa ali rapidinho, cara, tá de boa.
A única dica que eu tenho que dar para você fora do horário da janela é para você estar sempre disponível. Então, pô, vocês usam Slack? Tenha o Slack no celular. Vocês usam o Teams da Microsoft? Tenha no celular. Para qualquer notificação, você está sempre disponível para poder atender, tipo, responder na hora o que for preciso, sabe? Mas é para você continuar tendo foco mesmo fora da janela, não é porque eles estão offline que você vai largar o computador e, dane-se, vou curtir a vida aqui, tô de folga, tô no meu horário de folga. Não, você tá no horário de trabalho com um pouco mais de liberdade, digamos assim. Por isso que eu digo para ter foco total durante a janela. Quem sabe você consegue adiantar muita coisa, às vezes é até coisa do próximo dia, então você consegue ter um pouco mais de tempo livre. Então, tenha foco. E é isso. Essa é a experiência que eu poderia compartilhar com vocês sobre fuso horário. É a minha experiência, eu vivo isso há mais de 3 anos com essa empresa. Então, é isso, eu não tenho mais coisas aqui. E se você tem mais alguma pergunta sobre trabalho no exterior, como trabalhar fora, como funciona, ou sei lá, qualquer coisa que você tiver, seja isso, seja de programação, seja de React, o que for, comenta aqui no vídeo, ou se não, pode me chamar igual o Marcelo fez. Me chama no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo, é guilherme.totti. Então me chama lá, eu vou adorar te responder e a gente pode trocar uma ideia e quem sabe não vira um vídeo também, para ajudar não só você, mas também como outras pessoas. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, achou interessante, manda pro amigo que trabalha fora, para ele ter foco, manda para quem quer trabalhar fora e tem dúvida como funciona, quanto a fuso horário, e se inscreve no canal para me ajudar e é isso. Não tem muito mais o que falar. Valeu, galera. Tamo junto.